Vamos explicar como é que funciona a educação infantil. Aqui tem um mapa mental de uma visão global de educação infantil, falando da ideia das brincadeiras, do desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento da vontade, o período sensitivo dos idiomas e os idiomas que se pratica na escola, a música, a importância dos jogos e, de uma maneira geral, o desenvolvimento da inteligência, que nós vamos explicar agora passo a passo. Muito bem. Na educação infantil, a coisa mais importante, mais necessária, é o desenvolvimento do vocabulário e a capacidade de armazenar fatos e correlacionar fatos. Para isso, nós usamos os bits de Glenn Doman. Glenn Doman foi um neurologista americano indicado por prêmio Nobel que descobriu a plasticidade do cérebro. Basicamente, o que ele descobriu é que toda criança nasce um gênio e a gente precisa estimulá-la corretamente para desenvolver toda essa genialidade. E a base dessa inteligência são os fatos. Então, o que nós fazemos? Nós apresentamos fatos, aqui tem fatos de cães, por exemplo, uma lista de 10 cães, conhecimento enciclopédico, que pode envolver cães, flores, pássaros, transportes, países, todos os tipos de assunto. Nós passamos 10 fotos, contamos 10 fatos, 10 nomes, relacionamos esses fatos na própria inteligência da criança, ela faz isso. Depois nós passamos as palavras relacionadas a esses fatos. É o bit aqui show, é uma raça de cachorro. Ela vai aprendendo a ler através de significado, ela conhece o que ela está lendo, ela entende as palavras e o cérebro dela intui a formação dessas palavras. Machado, macaco, martelo, ela intui que MA é má. A gente não ensina por sílabas. Depois os bits de matemática, que são quantidades que a gente explica de 1 até 100. Então mostra quantidade 1 e fala isso é 1, isso é 2, isso é até 100. Depois a gente faz as operações. 1 mais 2 é igual a 3, mostrando 3 cartões. E os bits de artistas, que é a apreciação artística da criança através de obras de arte. A gente conta a vida do artista, mostra as obras de arte dele, conta às vezes sobre o país dele. A ideia é sempre apresentar 10 bits por vez, 3 vezes por dia, durante uma semana. E aí já vem com bits novos, com informações novas. A criança aprende vocabulário, aprende a se expressar melhor, tudo isso através do desenvolvimento da inteligência. O próximo passo, que é fundamental, é o desenvolvimento da vontade. Vamos falar disso agora a seguir. O desenvolvimento da vontade é o desenvolvimento das virtudes, das qualidades humanas. Então a gente tem uma folhinha que chama folhinha de virtudes, que na verdade são folhinha de hábitos. A criança pratica uma virtude por semana, toda semana é mudado o propósito. A partir de um mês muda-se o hábito, ordem, sinceridade, obediência, trabalho, etc. E todo ano são vistas 9 virtudes, são praticados hábitos. Como é que funcionam essas folhinhas? É explicado na classe a razão daquela virtude, aquilo é levado aos pais, aquele texto é escrito no verso e é feito um desenho que a criança pode pintar bem ou mal, isso não importa. O que importa é que a família faça um propósito concreto para aquele filho procurar viver aquela virtude, aquela qualidade humana naquela semana. Através da prática daqueles hábitos, à medida que a criança vai se conscientizando que aqueles hábitos são para a vida toda, aquilo vai se tornando uma virtude. Esse é o projeto do Colégio Ideal para a formação da vontade até o 5º ano, da educação infantil até o 5º ano. Como toda criança está até os 6 anos no período sensitivo da fala, o Colégio Ideal promove a oportunidade da criança praticar o inglês e o espanhol. O português é a língua materna, é óbvio que ela fala português no colégio, mas pelo menos 20 minutos por dia em sala de aula. A ênfase é sempre dada à conversação, canto, músicas, recitar frases, repetir vocabulário através de bits de inteligência, como a gente falou anteriormente, em inglês e em espanhol.
Eles têm uma facilidade incrível de aprender idiomas. O que a gente recomenda aos pais? Que em casa complementem isso, usando DVDs, por exemplo, com legenda, sem legenda, colocando DVD em português, em espanhol, em inglês, para eles praticarem ouvir os vários idiomas. E o mais importante para aprender um idioma é falar, é repetir o que ouviu. À medida que ele tem vocabulário e algumas poucas regras de gramática, ele já começa a se comunicar no idioma. Isso é uma ferramenta essencial para o resto da vida dele. A música é uma coisa essencial para o desenvolvimento da criança, mas nós não temos aula de música no colégio. O que nós fazemos todos os dias é uma audição musical de aproximadamente 8 minutos, 10 minutos, de compositores clássicos, Vivaldi, Mozart, Bach. Qual que é a ideia dessas composições? Primeiro, relaxar o cérebro. O cérebro funciona mais, funciona melhor em um estado de vigília relaxada. E a música barroca tem uma frequência que leva a essa vigília relaxada. Outra questão é respirar profundamente, procurar se acalmar. Isso facilita o aprendizado. A outra ideia é a apreciação musical. A música clássica, como o próprio nome diz, clássica, ela envolve uma música que nunca vai ficar velha. É uma música sempre agradável ao ouvido, onde tem harmonia, tem vários instrumentos. A criança aprende a diferenciar esses instrumentos. Para alguns alunos, a gente tem aula também de musicalização numa sexta-feira. Simplesmente tocar algum instrumento, uma flauta, aprender a ouvir, a tocar um violoncelo, um violino, que os próprios alunos muitas vezes vêm fazer demonstrações no colégio. Essa é a ideia da introdução da música. Quem quiser aprender música mais a sério, a gente recomenda que procure um conservatório com aulas particulares do instrumento que preferir. Mas essa é a iniciação musical que é dada na educação infantil. Criança adora brincar, ela aprende brincando. E para isso o colégio disponibiliza muito espaço, muita área verde. O terreno do colégio tem aproximadamente 30 mil metros, 6 mil metros são ocupados com construção, o resto são gramados e pátios para a criança brincar, correr, se divertir. Tem alguns brinquedos, poucos, muito simples, para evitar que a criança se machuque e ela possa ser acompanhada com um adulto. Mas o ideal é que ela aprenda a correr, brincar, pega-pega, se equilibrar no meio-fio, tem vários lugares para ela andar se equilibrando, desenvolver a psicomotricidade. Na aula de educação física, a psicomotricidade mais grossa e mais fina é desenvolvida conforme a idade da criança. O colégio fica totalmente numa área urbana, mas dentro de um sítio urbano, tem toda a segurança. Além disso, a escola é toda fechada dentro de uma propriedade particular. E a ideia é que ensine, na aula de educação física e nas brincadeiras, o respeito ao próximo, etc. Nós vamos falar disso numa atividade que também tem todos os dias no colégio, até o 5º ano, que é a atividade dos jogos. Aí nós concluímos essa explanação da educação infantil. Concluindo essa explanação, a ideia dos jogos. O que é o jogo para a criança? É o modo dela aprender as regras do trabalho. Ela vai se divertir, vai entender que existem regras que têm que ser respeitadas. Ela vai aprender vários jogos ao longo do ano, cada semana ela vai treinar um jogo. Ela vai aguardar a vez, ela vai ter paciência, ela vai saber ganhar e saber perder. Aprender a jogar é aprender a trabalhar. A ideia é que ela vá se desenvolvendo, são sempre 30 minutos por dia, sempre a última meia hora do dia, aprender a desenvolver o raciocínio, a paciência, como eu já falei, aprender as regras e respeitar regras, não mudar a regra no meio do jogo. Para isso a gente tem xadrez, a dama, mancala, otelo, torrinha, labirinto, baralho, uno, dominó. Todo tipo de jogo serve. Isso é bom também a gente fazer em casa. Aproveitar o período da noite para jogar e ao mesmo tempo se divertir, conversar, ao invés de ficar na televisão. Essa é uma visão completa da educação infantil, de uma maneira simplificada, mas para vocês entenderem como é que funciona a educação infantil no Colégio Ideal.
Para concluir, uma tarefinha para vocês. Dê um pause nessa tela que mostra todo o colégio, os bits, as virtudes, os idiomas, a música, os jogos e as brincadeiras, e tente explicar para outra pessoa tudo o que você acabou de ouvir nessa apresentação. É interessante que este é um método que a criança acaba aprendendo a usar a partir do primeiro e segundo ano, que é fazer a apresentação de tudo que ela aprendeu em forma de mapa mental, que usa imagens, cores e palavras-chave. Tá ok? Obrigado.